Olá, meus amigos e minhas amigas, prontos? Preparados? Então, deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Na sua opinião, quem foi que criou a religião? Seria porventura Deus? Não. Do contrário, a religião não teria perseguido os profetas? Não teriam matado Jesus e os apóstolos? Sim, foram os religiosos que mataram todos os profetas. Mataram a Jesus? Sim, os fariseus, os saduceus? Sim, os religiosos, a própria religião perseguiu e matou todos os profetas. Mataram a Jesus e os apóstolos. Neste caso, Deus não é o criador da religião. A religião é a criação da mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, pois esta não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Nisto podemos entender porque exatamente a religião perseguiu e matou todos os profetas, a Jesus e os apóstolos. Porque a mentalidade da carne não se submete à lei de Deus. A religião, sim, ela não se submete à lei de Deus. Você não ouviu mal. A religião não se submete à lei de Deus, seja ela católica, evangélica ou espírita. Nenhuma delas se submetem à lei de Deus, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. E seja qual for a religião, não consegue discernir estes assuntos. Sim, meu querido amigo. A religião é exatamente o mal sobre esta face da terra. O mal não seduz com o mal. O mal seduz com o bem. Preste atenção. O mal seduz com o bem. Eles usam a palavra de Deus, porém a distorcem. Eles lhe oferecem o céu, o paraíso. Porém, isso é apenas uma isca para te afastar da verdade espiritual. Eles não te guiam pelo caminho da vida, mas te levam pelo caminho da morte. Um exemplo perfeito é a religião espírita. Eles te oferecem o conforto da reencarnação, do aperfeiçoamento do espírito através de diversas reencarnações. Isto não existe. Isto é fábula da mentalidade da carne. Não existe como o espírito ser aperfeiçoado. Quer que eu prove? Sim. É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo. Para te ajudar a se aproximar um pouco mais da verdade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo que consta no livro de Gênesis. Capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja Espírito de Deus? Porventura, somente José possuía o Espírito de Deus? A resposta é não. O que pega aqui é que apenas sobre o homem José, este Espírito de Deus estava desperto. Sim, José havia despertado do sono e havia compreendido que ele era Deus em manifestação. Esta é a verdade. Todos os seres humanos possuem o Espírito de Deus, mas este Espírito, porém, não está desperto sobre toda a carne. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, disse Paulo: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas é claro que o Espírito de Deus habita em todos nós. Sim, o próprio apóstolo Paulo disse: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós. E disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É claro que o Espírito de Deus habita em todos os seres humanos. Porém, nem todos os seres humanos têm consciência que eles são este Espírito. Neste caso, quando Paulo diz: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, se é que de fato você compreende que você é Deus em manifestação. Se você ainda não aceita essa verdade, que você é Deus em manifestação, é porque o Espírito de Deus não está desperto na carne, pois foi o Verbo que se fez carne. Sim, a palavra é que se fez homem. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Existe apenas um único ser, se desdobrando através de todos nós, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. Um único Espírito, um único ser, uma única vida. Sim, meu amigo. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. É só a mentalidade da carne que é fraca. O Espírito está pronto. Como assim, meu amigo espírita? O seu Espírito precisa ser aperfeiçoado através de várias encarnações. O Espírito é Deus em manifestação. Deus teria que ser aperfeiçoado
através da mentalidade da carne? Não, meu amigo. A religião te enganou. Sim, a religião espírita está te enganando, como tem feito com os evangélicos e com os católicos. O espírito está pronto, sempre esteve pronto, porque o espírito é um só. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só espírito. Só um. O espírito de Deus se desdobrando através de todos nós. Por isso disse Jesus que o espírito está pronto. É a carne que é fraca. Você espera que a carne venha aperfeiçoar a Deus através de diversas reencarnações? Não, meu amigo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo, condenou Deus o pecado na carne. É a carne que peca. É ela quem morre. Não é o espírito que será condenado por um pecado da carne, porque o espírito é o próprio Deus, meu amigo. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse Paulo, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Você pretende aperfeiçoar o espírito através da mentalidade da carne, que não se submete à lei de Deus, e nem o consegue fazê-lo? Se não consegue fazê-lo, como poderia aperfeiçoar o espírito? Mesmo que não fosse o espírito de Deus, como a mentalidade da carne poderia aperfeiçoar o espírito? Se a mentalidade da carne é inimiga de Deus, desperta, ó tu que dormes. Por isso, Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, necessário vos é nascer de novo. É através do novo nascimento que você consegue tomar posse da sua verdadeira identidade. Não é reencarnar, é despertar do sono da morte. Desperta para a sua verdadeira identidade e você compreenderá que você é Deus em manifestação, um único ser se desdobrando através de todos nós, pois este é o sonho de Deus. Desperta, tu que dormes. Veja, por você mesmo, o que consta no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 26. No entanto, Eliseu lhe afirmou, Gease, porventura não fui contigo em espírito? Porventura, o espírito de Eliseu havia saído do seu corpo e estava acompanhando Gease pelo caminho? Não. O que pega aqui é que existe apenas um único espírito. Repito, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um único corpo e um único espírito. O mesmo espírito de Deus que estava sobre Eliseu era o mesmo espírito de Deus que estava sobre todos os demais homens, inclusive sobre o seu servo Gease. Então, Eliseu foi com ele em espírito, porque o mesmo espírito que estava sobre ele estava sobre todos os homens. Por isso, os profetas sabiam a respeito de tudo que se passava sobre a face da terra. Por quê? Porque um único espírito é que estava se desdobrando através de todos os homens. O mesmo espírito de Eliseu era o mesmo espírito de Gease, e assim por diante. Repito, por isso que os profetas sabiam absolutamente de tudo, porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar e onisciente. Como? Simples porque Deus é um através de todos nós e todos nós somos um em Deus. Um único ser, um único espírito. Prova disso é que Paulo ele acrescenta em cima desta afirmação, no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Apesar de eu estar ausente fisicamente, disse Paulo, estou presente em espírito. Paulo também sabia a respeito de tudo que se passava sobre a face da terra, porque ele e Deus eram um só, porque Paulo havia nascido de novo. O que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna o Espírito de Deus. Sim, o que nasce do Espírito se torna Deus em manifestação. Por isto, tanto os profetas como Jesus e os apóstolos possuíam a mente de Cristo, a mente de Deus. Um único ser, uma única vida, meu amigo. No entanto, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, encontramos o seguinte registro. Um dos seus servos ponderou, ó rei da Síria, meu senhor, não é isto que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes em secreto nos teus aposentos. Eles estavam achando, sim, o rei da Síria, que havia conspiração contra o seu reinado. Mas não era isso que estava acontecendo. Era o profeta Eliseu que estava em terras israelitas, distante, que estava ouvindo exatamente tudo o que acontecia dentro dos aposentos do rei da Síria. Como? Através do Espírito que se encontrava em todos eles. Porque é um único Espírito, o Espírito de Deus. O profeta Eliseu era todos os homens ao mesmo tempo. Sim, é exatamente isso que acontece quando a pessoa nasce de novo.
ela se torna um em todos, e todos se tornam um só, pois existe apenas um único Espírito, se desdobrando através de todos. Por isso que os profetas sabiam a respeito de tudo, não havia como ocultar nenhuma verdade, tanto dos profetas quanto de Jesus, como dos apóstolos, porque todos eles haviam se tornado todos os seres humanos. Porque Deus é um através de todos nós somos Deus em manifestação. Por isso, meu amigo, foi o Verbo que se fez carne. Os seres humanos são Deus em manifestação, um único ser. Livro de Colossenses capítulo 2, versículo 5, acrescentou Paulo, porquanto apesar de eu estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito. Porque era um só Espírito que estava se desdobrando através de todos, o Espírito de Deus. Paulo havia despertado deste Espírito, desta consciência espiritual, e havia se tornado, repito, todos os seres humanos ao mesmo tempo. Porque Deus é um através de todos nós. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, disse Jesus, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito se torna Espírito. Foi o Verbo que se fez carne, a palavra que se fez homem. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Porém, como Deus se tornou apenas carne, então podemos entender que este é o sonho de Deus, pois Deus se encontra dormindo através da carne. Prova disso é que você não compreende quem você é na essência. Por isto, você precisa despertar. Sim, Deus precisa acordar dentro do seu próprio sonho. Nisso se constitui nascer do Espírito. Deus se fez carne neste lugar, neste sonho. Agora Deus precisa despertar da verdadeira identidade dele, nascendo de novo. Quando ele despertar, sim, quando ele nascer do Espírito, então Deus tomará posse da sua verdadeira consciência neste lugar. E eu estou falando de você. Você é Deus em manifestação. Você precisa recuperar a sua verdadeira identidade. Por isso, disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Quando isso acontecer, você terá a mente de Cristo e terá se tornado o próprio Deus, porque desde o princípio você sempre foi Deus em manifestação. Repito, foi o Verbo, a palavra, que se fez homem, que se fez carne. A carne é Deus em manifestação, aguardando o despertar. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, indagando, que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. O céu se encontra aqui. Tudo está acontecendo neste corpo. Todo este mistério, essa maravilha, o reino dos céus, Deus, Cristo, tudo se encontra em nós, porque nós somos o próprio Deus. Tudo está acontecendo, se desdobrando neste espaço-tempo, neste corpo. Tudo se resume a nós, porque foi o Verbo que se fez carne. A carne é Deus em manifestação, aguardando o despertar do Espírito. Preste atenção, meu querido amigo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, diz, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Disse o Espírito de Cristo através do homem Jesus, que este Espírito de Cristo havia saído do Pai e havia entrado no mundo, e agora estava deixando o mundo e retornando para o Pai. Não existe reencarnação de espíritos. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. O único que desceu do céu foi o Espírito de Cristo. E é somente Cristo que retorna para lá. Um único Espírito. Repito, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito. Que vai e volta. Quer que eu provo? Sim, eu vou provar. Livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus envia o Espírito dele, pois é o Verbo que se faz carne. É sempre Deus que assume a natureza humana, porque a natureza humana é Deus em manifestação. Um único ser se desdobrando através de todos. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. E Deus envia o seu Espírito de novo e os seres humanos são criados. Por isso, disse Cristo, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. É sempre este Espírito de Cristo que está reencarnando, por assim dizer. Não para aguardar o aperfeiçoamento do seu Espírito através da carne. Não, mas aguardando que a carne
Reconheça esta verdade através do despertar, não da reencarnação. Desperta tu que dormes. Nascer de novo não é reencarnar em outro corpo. Nascer de novo é reconhecer esta verdade, aqui em vida, que você e Deus são um só, pois foi Deus que se fez carne. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.